Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Versículos 10, 11 e 12. Vou me orientar por aquele relógio ali, ele está certo, né? É porque eu tentei olhar no meu, mas eu não sei olhar hora no relógio ponteiro. Então, eu gosto muito de relógio. A maioria dos que eu tenho estão parados e é mesmo só um acessório. Mas eu gosto muito. Tem algumas coisas que eu não que a minha mente não assimila. Assim, direita e esquerda é difícil para mim. Você fala assim, vira para a direita. E até eu achasse na minha cabeça onde que é a direita, a pessoa fala assim, é a mão que você escreve, eu sou canhoto. Aí vira aquela coisa. E olhar horas em relógio de ponteiro é difícil. Olha, existem coisas que alegram o coração, né? E eu estou realmente feliz em poder estar aqui. É muito bom poder passar essa noite com você aqui. O que diz a palavra de Deus? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Diga amém. Nós estamos vivendo uma crise interessante e curiosa nos últimos dias. É uma crise de um paradoxo teológico e prático. Porque nós dizemos que cremos numa doutrina chamada na doutrina da onipresença, que cremos no fato de que Deus está em todos os lugares, em todo o tempo. Basicamente, nós estamos dizendo que Deus é superior, ou que Deus não se limita às 2 grandes e poderosas forças que se impõem a todos os seres existentes, que é tempo e espaço. Todos nós estamos sujeitos a tempo e espaço. Deus não está sujeito a tempo e espaço. Então, por isso, Deus está em todos os lugares, em todo o tempo. Agora, curiosamente, nós agimos diferente disso. Nosso comportamento cotidiano, geralmente, diz que há alguns lugares onde Deus está e alguns lugares onde Deus não está. Nós dizemos com nossas práticas e com nosso comportamento de que em alguns lugares a gente sente a presença de Deus, em outros não. Você já viu alguém dizendo assim, eu fui no culto hoje, mas eu estava assim meio frio, eu não senti a presença de Deus lá. Não vou naquela igreja porque lá eu não sinto a presença. Cara, isso para mim, do ponto de vista bíblico, isso é uma fala idiota. É ruim começar com falas ruins. Por quê? A presença de Deus não é uma questão de você sentir. A presença de Deus está. Está. Então, o grande problema aqui não é o fato, e aqui qual é? É porque a gente vive tão idolatrado com a gente mesmo, a gente vive tão ao redor da gente mesmo, que a gente quer que a presença de Deus prove para mim que ela está. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então a gente passa a viver de maneira a tratar a presença de Deus como algo que deva ser provado para mim. E aí é isso que o pastor disse aqui agora há pouco. A gente para de ter uma paixão pela presença de Deus. E a paixão pela presença de Deus não é para que a presença de Deus venha. A paixão pela presença de Deus é para que eu me comporte em todos os lugares, consciente da presença de Deus ali, respeitando a presença de Deus ali, celebrando a presença de Deus ali, honrando a presença de Deus ali,
declarando a presença de Deus ali. O texto que eu acabei de ler com você é a história de quando Davi está tentando voltar com a arca para Jerusalém. Ele coloca a arca num carro novo, e aí aqui há um desafio para a gente, porque nós estamos muito distantes culturalmente do texto. Então a gente acha assim, poxa, Deus matou os meninos que queria segurar, que estavam querendo ajudar. Mas Davi está tratando a arca de Deus como uma mercadoria, como um produto que você vai lá e busca e traz. A arca da aliança era a manifestação, ou era o símbolo da presença viva de Deus. Deus disse que a arca só poderia ser carregada nos ombros dos sacerdotes, escolhidos de Deus para aquilo. Aqui eu queria que você já estivesse atento a isso. Se você compreende isso que Davi não compreendeu, você viveria muito mais intensamente a presença de Deus. Porque Davi está pensando que a presença de Deus precisa ir a algum lugar, ser trazida de algum lugar, como se leva alguma coisa. E Deus estava dizendo que a presença dele não pode ir transportada por nenhum. Aí, meu Deus, a Bíblia é maravilhosa, porque lá na frente, a Bíblia, Deus diz que ele não habita em templos feitos por mãos. A gente usa isso para dar ideia para quem fica dizendo que Deus está falando de igreja, que não precisa ter igreja. Não é nada disso. Desde antes, Deus diz: quem leva a minha presença são pessoas, são corações. É por isso que Ele nos fez um reino de sacerdotes, ou nos fez reis e sacerdotes, porque é só sobre o ombro do sacerdote que pode repousar a santa e gloriosa presença de Deus. Não tente transferir a presença de Deus para nada. Não tente transferir a presença de Deus para a intensidade da adoração, do louvor. Não tente transferir a presença de Deus para a qualidade do pregador. Não tente transferir a presença de Deus para o conforto do auditório. Não tente transferir a presença de Deus para o ambiente, se ele é categorizado como secular ou como religioso. É o sacerdote quem carrega a presença. É você quem carrega a presença. Você precisa agora compreender de maneira apaixonada a presença de Deus. Então Deus rejeita aquilo, o boi tropeça. Quando eles vão pegar Deus, Davi fica assustado. Ele diz: não vou levar isso para perto de mim. E ele manda então para a casa de Obed-edom. Eu fico imaginando Obed-edom chegando em casa e olhando para a esposa dele e falando: e aí, beleza? Beleza. Não receber visita aqui hoje. Ah, tudo bem, quem vem? Deus. Ah, Obed, você é cheio de piadinha. Não, é sério mesmo. Nós vamos colocar Deus na sala aqui. Os meninos lá vão trazer e vai colocar ele aqui. E aí ele vai jantar? Não, ele vai morar aqui um tempo. Agora você imagina, quando vai visita na casa da gente, a rotina muda, ok? Então, a gente arruma tudo, põe os negócios no lugar, fala com os meninos: não briga na frente das visitas. Aquele negócio todo, você arruma, né? Sua mulher está te xingando, aquele negócio todo. Na hora que chega a visita, ela senta do sofá do seu lado, passa o ombro, quando o caso fala assim: não é bem. Você fala assim: gente, essa mulher estava batendo em mim agora. Porque tem alguém, muda, você tem que mudar coisa de lugar, aquele negócio todo. Uma visita de 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Agora você imagina se alguém vai morar na sua casa. Como é que isso transforma você? Agora imagine que Deus vai morar na sua casa. É literalmente isso. Deus agora mora na sala da casa de Obed-edom. Isso traz para a gente 3 verdades, e é a partir disso que vem a minha palavra nessa noite. Primeiro, isso conta para a gente que a presença de Deus, e Deus quer que a gente perceba isso,
que a presença, saiu o ponto aqui, entendeu? Eu acho que eu passei errado aqui, agora achei. Que a presença de Deus não é algo para ser vivido esporadicamente. Se Deus agora é um hóspede que está ali todo dia, eles têm que mobiliar a sala, posicionar os móveis, eles têm que fazer a agenda da casa, tem que entrar e sair agora, tudo de acordo com a presença de Deus. Então a presença de Deus não é algo que chega e que sai. Esse entendimento muda muita coisa. Então você não vê, isso que acontece aqui na celebração, na igreja, não é que a presença de Deus veio. Aqui é uma manifestação da presença de Deus que já está. E está trazida por você. Agora, por que às vezes a gente então não percebe tanto a presença de Deus? Dessensibilização. Dessensibilização. Porque se tem alguma coisa que você acostuma muito, quando eu fui casar, estava numa situação assim, muito difícil, financeiramente. Depois que eu casei, aí continuou difícil, mas antes estava muito difícil. Aí, uns meses antes, eu tinha ganhado um sapato. E eu sabia que eu não ia ter dinheiro para comprar um sapato novo para eu casar. O que eu falei? Eu falei, eu vou guardar esse sapato. Porque na hora que no dia que for casar, ele não está tão velho. Peguei o sapato e guardei. Quando chegou a casar, eu não achei o sapato. Não achei. E fiquei, gente, mas sapato não tem sapato. Meu sapato, roubaram meu sapato. O que foi? Origem, que é o demônio que calçou meu sapato. Aquele negócio todo e tal, que negócio e tal, não achei o sapato. Aí beleza, passou o casamento, eu fui tirar minhas coisas de casa, da casa dos meus pais para levar para minha casa. Tinha uma caixa que ficava em cima do guarda-roupas, na pontinha. Eu via a caixa do sapato todos os dias. Ela virou um objeto tão comum no meu quarto, que eu procurei por ela. Tá certo que já era um sinal que eu tinha algumas dificuldades. Mas ela ficou tão comum que ela dessensibilizou a minha visão. Dessensibilizou a minha visão. Essa é a questão da presença de Deus. Às vezes a presença de Deus está, mas a gente tornou a presença de Deus tão comum que você não consegue percebê-la. Deus não sai de perto de você. Agora, tem coisas que te encantam mais, certo? Que tocam você mais. Então agora é eletrizante, é vibrante. As notícias no celular, o vídeo no YouTube, a saída com os amigos, aquela coisa toda. Você passa a semana inteira sendo afetado emocionalmente e afetivamente por outras presenças. Então você sente falta de muita coisa. Você sente falta do celular, sente falta de uma roupa, sente falta de uma comida. É só você tentar fazer um propósito de uma semana sem café, sem açúcar, sem uma coisa e outra. Você se sente tão afetado por aquilo, porque aquilo toca você. Agora a presença de Deus está ali em cima de você, e quando você chega aqui, você imagina que magicamente alguma coisa vai virar a presença de Deus que você não desejou sentir em nenhum outro momento da semana. Você percebe a presença de Deus melhor quando ela não se torna apenas um móvel na sala, uma caixa em cima do guarda-roupas, mas quando ela se torna algo que você celebra como algo novo todo dia, como algo bom todo dia, como algo necessário todo dia. Você então terá uma experiência com a presença de Deus. Então a primeira coisa é essa. Me lembra Jacó. Quando Jacó está saindo da casa dele, indo para a casa do tio dele, ele para em Berseba, deita, faz uma cama com pedra, um travesseiro. No outro dia que ele acorda, tem um som e tal. Ele fala o quê? Na verdade,
Deus está nesse lugar. E eu não sabia. Não sabia. Deus está presente em muita coisa que você precisa saber, meu irmão. Às vezes, aquela coisa que você está passando angustiante, terrível, Deus está naquela pedra, você só precisa saber. Deus já está lá. Você precisa saber a presença. Deixa eu jogar uma heresia, deixa eu criar uma heresia aqui para você. Olha, isso é um perigo. A gente criou o bordão, esse bordão, sentir a presença de Deus. Ok, não estou querendo que você não sinta. Mas a gente talvez devesse pensar que alguns destraves, alguns milagres, algumas coisas não acontecem quando a gente sente a presença de Deus, mas quando Deus sente a nossa presença. Então, às vezes não falta a presença de Deus, falta a sua presença na presença de Deus. Deixa eu embasar biblicamente a minha heresia. Jesus está passando, a multidão está apertando, todo mundo está sentindo a presença de Jesus. A mulher que está doente vem e toca nas vestimentas de Jesus, e aí ela não diz, senti a presença de Deus e fui curada. Jesus diz, eu senti a presença de alguém aqui, então eu vou curar essa mulher. Se tivesse pelo menos uma pessoa para entender esse negócio da glória a Deus aqui, ia ser maravilhoso. Olha, Jesus está passando em Jericó. Bartimeu percebe a presença de Jesus e começa a gritar por Jesus. Enquanto só Bartimeu sente a presença de Jesus, ele continua cego. Quando Jesus percebe a presença de Bartimeu, Jesus para e diz, manda chamar ele aqui, que eu quero resolver o problema dele. Você tem que dizer, Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu quero perceber o que o Senhor está fazendo. Eu quero participar do que você está fazendo. Você precisa agora se comportar como alguém que quer fazer-se notado por Jesus. Então a primeira coisa que a gente está aprendendo aqui é que levar a presença de Jesus para casa não pode ser algo com que a gente se acostume e torne algo normal. Segundo, a presença de Deus por meio da arca agora está na casa dele. Na casa. O que nos leva a entender, de um jeito muito simples, que a presença de Deus agora é algo que faz parte da rotina da família de Obed-Edom. Então é algo que está ali constante no dia a dia, não é algo fenomenal, excepcional, ocasional, mas é algo agora que afeta todo mundo que está perto dele. Então Obed-Edom não pode falar, isso aqui é só eu, só meu. Não, a presença de Deus é algo que sempre transborda. Sempre transborda. A presença de Deus é algo que muda o ambiente onde você está. Quando você realmente entende o poder da presença de Deus, seus hábitos dizem isso. Quando você entende o poder da presença de Deus, os seus relacionamentos contam isso. Quando você entende o poder da presença de Deus, sua casa, seu ambiente de trabalho sente isso. Ninguém precisa falar da presença de Deus quando você carrega de maneira transbordante a presença de Deus. Você chega e você cria um lugar onde a presença de Deus se manifesta. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, gente, fulano é interessante, né? Fulano, na hora que ele chega, já viu que é uma coisa boa? Ele tem uma energia boa, né? A pessoa ela não sabe só dizer que aquilo que ele chama de energia é presença de Deus. Presença de Deus. Você precisa, meu irmão, olha para você ver. Meu Deus do céu, a gente deveria entender isso. Deveria entender isso e medir um pouco como a gente está representando Deus nos lugares e nos ambientes onde Ele colocou a gente. Onde Ele colocou a gente. Como é que alguém que entende a presença de Deus vai para sua casa e diz assim, esse lugar é um inferno. O inferno é onde chega um capeta.
Então, você chegou. Não! Esse lugar agora é um lugar onde Deus... Olha, Deus vira para a igreja do Apocalipse e fala assim: eu sei que o lugar onde você está é o lugar onde Satanás colocou o seu trono. Então Deus quer se manifestar em lugares onde claramente o diabo está agindo. E ele, por meio de você, manifesta a presença lá. Porque a gente não pode confundir as coisas. O fato do diabo estar presente não significa que o diabo é o dono daquele lugar. Não significa que a influência do diabo é que domina aquele lugar. Onde você chega com a presença de Deus, você diz: aqui é o limite. Porque a partir daqui existe alguém que carrega a presença de Deus. Então você muda suas palavras, você muda seu comportamento, você muda seu temperamento, você muda tudo, porque você agora manifesta a santa presença de Deus. Agora, sabe por que muitas vezes a gente não sente a presença de Deus? Porque a gente está tão cheio da gente que não tem espaço para Deus. É tipo Jesus para nascer. E aí não tem um lugar para Jesus na estalagem. E a gente fica assim, é mais uma declaração de nossa boca. Mas a gente não entende que a presença de Deus é mais do que a presença de coisas. É mais do que a presença de pessoas. É mais do que a presença de sensação. É mais do que a presença de qualquer outra coisa. Eu falei hoje ali para os líderes que eu tenho que atualizar minhas ilustrações. Mas tinha uma música, era uma poesia, virou uma música. E eu achava ela muito emocionante. Que ela falava que a pessoa tinha tido um sonho, que ela via assim que tinha as pegadas, lembram? Que aí, uma hora ela pegou e viu que não tinha duas pegadas, e ela achou que Jesus não estava, e aí Jesus estava carregando ela no colo. Entende? É isso. É quando Jesus está presente, de tal forma, que a gente, às vezes, olha, isso aqui é bom você pensar, nem meu Deus do céu, como é que eu consigo criar tanta heresia numa noite só? Nem sempre Deus tem a aparência de Deus. Por isso que seu coração precisa estar muito cheio de Deus. Tá, de onde você tirou isso? Primeiro da minha cabeça. Mas com um pensamento bíblico. Os discípulos estão atravessando numa navegação, vem uma grande tempestade. Lembra disso? Ok? De repente, a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas. Quem vem andando? Quem vem andando? Os discípulos olham e dizem assim: é um fantasma. O que os discípulos viram? Quem está vindo? O que eles enxergam? Quem está vindo? O que eles enxergam? Tem hora que Jesus está presente, mas não está com cara de Jesus, a gente começa a chamar ele de outra coisa. Porque a gente tem que perceber a presença dele e ter uma noção. Olha, eu tenho 3 filhos, 2 deles são pequenininhos gêmeos. Como eles são criança, a voz é idêntica. E às vezes você liga, um atende, você não sabe quem é, se é um ou outro. Eles estão conversando lá, alguém diz assim: quem que falou isso ali agora? Quem não ouve eles diariamente, quem não está com eles diariamente, confunde. Agora, eu posso ouvi-los a qualquer distância, eu sei se é Tito ou se é Milena que está falando. Por quê? Porque eu reconheço a presença deles por sinais que são imperceptíveis para quem está longe. Para quem está longe, eu estou com eles tão perto todo dia, que
eu não posso confundi-los. Se eles chorarem em algum lugar, de igual maneira, quando eles ouvem o barulho do portão, eles sabem se é eu que estou chegando ou se não sou eu. Se eles ouvem algum tipo de movimento, eles sabem se é meu pai ou se não é meu pai. A presença de Jesus dá a você discernimento, ainda que você não consiga enxergá-lo, você sabe que não é um fantasma. Então eles têm olha aqui que a gente está falando de sensorial. Eles estão vindo um fantasma, mas aí na hora que Jesus fala, que eles ouvem a voz de Jesus, aí eles se acalmam. Mas se acalmam como? Porque Pedro toma a frente e fala assim: se é o Senhor mesmo, Pedro é muito doido, né? Se é o Senhor mesmo, manda. Faz o quê? Manda que eu vá sobre as águas. E se o fantasma mandasse? Você nunca pensou nisso, não? Se o fantasma fala assim: agora eu mato esse cara. Vem, Pedro. Gasparzinho ia trollar Pedro facinho. Mas sabe o que é? É porque Pedro se lembrava do que ele sentia quando a presença de Jesus falava. Lembra de Emaús? Aqueles que vão caminhando e Jesus vai conversando com eles. Jesus está perto e a palavra de Jesus, a voz de Jesus, vai tocando tanto o coração deles, que aí quando eles percebem que é Jesus, eles voltam atrás e falam assim: na verdade o nosso coração estava queimando mesmo quando ele falava com a gente. Quando você se acostuma a ouvir a Jesus, você o obedece porque o seu coração sabe reagir à voz de Jesus. É por isso que tem gente que faz umas coisas loucas, fala assim: por que você está fazendo isso? Deus mandou. Como é que você sabe que Deus mandou? Quando Deus fala comigo, eu sei quando Deus fala comigo. Acontece uma coisa diferente quando Deus fala comigo. Meu coração queima quando Deus fala comigo. A sua presença, a presença de Deus deixa você completamente sensível. E quando o olho mente e você vê um fantasma, o ouvido é acionado e diz: eu sei que é ele. Quando o ouvido fala e você não ouve, o coração sente e diz: eu sei o que eu sinto quando ele está perto. Quando o coração está adoecido e não consegue sentir, a sua pele sabe, porque você sabe como as mãos dele te tocam, te abraçam e te protegem de perto. Jesus sabe como ele faz você reconhecer a presença dele. Reconhecer a presença dele. No livro de Atos, Pedro e João estão subindo para o templo. E o paralítico pede para eles uma esmola. E aí tem história, eles curam um homem. Lembra disso? E aí aquilo causa um alvoroço. Eles são presos. Quando eles são presos, eles falam de um jeito que as autoridades faziam uma declaração que eles não sabiam o poder do que eles estavam falando. Eles perceberam que aqueles homens haviam estado na presença de Jesus. Não tinha um crachá. Eles não tiraram a credencial do bolso. Eles não tinham a tatuagem de Jesus. Por que eles passaram aquilo? Porque a presença de Jesus ficou tão impregnada neles, que tudo que eles faziam manifestava a presença de Jesus. A presença de Jesus foi tão impactante, tão transformadora, que é como se eu chegasse aqui, estar na presença de Jesus é isso. É como se eu chegasse aqui e dissesse: gente, olha, estava vindo ali, um trator acabou de passar por cima de mim, e eu conto essa história para você, e você olha, você não está machucado, sua roupa não está suja nem amassada, você não está sujo de sangue, você só pode estar mentindo. Por quê? Porque não há marcas e nem evidências em mim de que um trator passou em cima de mim. Assim é a presença de Deus. Quando você de verdade
entendeu? Se rende à presença de Jesus, é impossível que não se reconheça isso. O nível de autoridade sobe, o nível de inteligência sobe, a percepção das coisas sobe, a capacidade de entrar e sair em ambientes muda. A presença de Jesus vai adiante. Estava muito certa a Cassiane cantava, Deus vai na frente. Então quando você chega à presença de Jesus, já está lá, porque Deus sempre chega para autorizar a sua chegada. Não é a sua presença que faz alguma coisa, mas é porque você é o sacerdote que leva a arca nos ombros. Então a sua presença diz, ele esteve com Jesus, ela esteve com Jesus. A presença de Deus faz com que a sua vida não apenas sofra um impacto poderoso, mas ela causa um impacto ainda mais poderoso. E o que isso tem a ver com a sua vida? Pelo menos 3 coisas. Eu quero que você grave isso muito fortemente agora no seu coração. Primeiro, a presença de Deus não é algo que você deveria tratar como uma coisa opcional. Você deveria se apaixonar por viver a presença de Deus em todo o tempo da sua vida. Você deve acordar e dizer, Deus, como eu faço agora para celebrar a tua presença? Deus, como é que eu faço nesse dia para não desonrar a sua presença? Voltando ao exemplo da visita, você certamente já livrou de levar alguma surra quando você era criança, porque tinha visita em casa. Você só não te dão agora porque tem visita. Meu amigo, se a presença de alguém na sua casa já livrou você de uma surra, imagine o que a presença de Deus não pode te livrar no dia a dia. Pensou nisso? Você então tem que todo dia dizer o que a presença de Deus vai causar agora, do que a presença de Deus vai me proteger agora, o que a presença de Deus vai exigir de mim agora, em todos os momentos. Deus está olhando, Deus está vendo. Isso não é ameaçador, pelo contrário, isso é uma proteção, isso é um encorajamento, isso é você saber que não está sozinho. Quando o diabo quiser mentir no seu coração, te oprimir com rejeição, com solidão, com isolamento, você diz, não estou vendo, mas Ele está aqui. Não estou ouvindo, mas Ele está aqui. Não estou percebendo, mas Ele está aqui. E a presença dEle vai moldar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, o que eu falo. Pense na presença de Deus. Hoje estou muito musical, estou lembrando do irmão Lázaro, dizia, pense em Jesus quando acordar. Não. Pense em Jesus quando acordar. Peça a Ele para te proteger. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Pense em Jesus, meu irmão, o tempo todo. Segunda coisa, você precisa ser alguém que manifesta a presença de Deus. Como que você manifesta a presença de Deus? Jesus te enviou no nome dEle. O que é usar o nome de Jesus? A gente não pode pensar que o nome de Jesus é uma mágica. É uma mandinga, que quando a gente usa o nome de Jesus e fala, não é falar o nome de Jesus. O nome de Jesus é a autoridade dele, é a identidade dele. O nome é isso. É como se Jesus tivesse dado a você da identidade dele, do poder dele, da autoridade dele, para você usar disso onde você estiver. Isso é conexão. Você percebe que você assimila aquilo que está ligeiramente perto acima de você. Então você geralmente fala parecido com como os seus amigos falam. Você se veste como as pessoas em volta de você falam. Isso tem a ver com proximidade. Você percebe que casais começam a ficar parecidos fisicamente. Você começa a associar fisicamente um com o outro. O senhor fala assim, olha, vocês combinam. E isso é bom, porque às vezes a pessoa que é a feia do relacionamento, ela acaba equilibrando, ela fica até assim menos desproporcional com o tempo.
tempo. Agora imagine você sendo modelado por Jesus. Tão perto da presença de Jesus, você começa a aparecer com Jesus. Onde você chega, assim, você parece com alguém que eu conheço. Você parece com alguém que eu vi. E quando virem você, lembram de Jesus. E quando virem Jesus, lembram de você. Porque você agora representa a santa presença de Jesus. Então ande perto dele e manifeste onde você estiver. Isso, meu querido, olha para mim. Isso resolve até alguns problemas de autoestima, de posicionamento. Imagina quantas vezes você perdeu oportunidades. Você ficou calado e alguém falou exatamente o que você estava pensando e saiu com bem e você perdeu o lugar. Você se sentiu inferior. Você se sentiu rejeitado, achou que alguém estava olhando para você, porque você estava presente naquele lugar, considerando apenas a sua presença limitada e defeituosa. Imagine se na entrevista de emprego, você se assenta e fala assim: Jesus está aqui comigo, e Ele me ensina como falar. Imagina se numa discussão em algum lugar, você imagina assim: eu tenho que agora falar como se fosse Jesus falando. Imagine se na hora de se posicionar numa reunião de trabalho, você fala assim: eu posso falar com firmeza, porque Jesus está aqui comigo, me ajudando a falar. Sua autoridade muda, seu posicionamento muda, suas conexões se tornam relevantes, porque a presença de Jesus muda a maneira como você pensa e, consequentemente, o que você sente. Terceiro, você precisa pensar na presença de Jesus como um sinal, como um símbolo que Ele deixou para te fazer amar a eternidade. Tudo aponta para isso. Lá no Éden, quando o homem peca, a primeira coisa que acontece é porque a presença de Jesus agora tem um ruído. O ruído agora é de presença. Então aquilo que era um jardim, e o jardim não era tranquilo porque tinha maçã, o jardim não era agradável porque tinha sombra, o jardim não era... O que fazia daquele jardim um lugar especial? A presença. Quando a presença agora deixa de vir na intensidade que vinha, a presença que causava agora paz causa pânico. A presença que causava uma amizade, agora causa medo. Então, por isso que a gente fica agora com medo de orar. Já viu? Eu fico assim: não vou orar porque Deus não vai ouvir isso. Não vou orar porque eu não sou digno de orar. O lugar onde você deveria ir, agora tem um ruído. Então, Deus começa agora a manifestar a presença dEle ao longo dos tempos, por meio de por várias formas. Então, por meio dos patriarcas, Ele manifesta a presença de um Deus Pai, cuidador, que conduz em todos os cenários. Por meio dos profetas, Ele manifesta a presença de um Deus que comunica, orienta, dá visão e direção. Ele vem por meio da lei, e como um Deus que dá limites, regras, que protegem e que orientam. Ele vem por meio dos apóstolos, como um Deus poderoso, que compartilha de si dos seus poderes com os homens. Ele está sempre dizendo para o homem que a presença dele é algo que Ele quer que seja eternamente com o homem. E aí a gente começa a olhar para o céu, e a gente diz: meu Deus, a gente vai sair daqui e vai para o céu. Por que o céu é céu? Por que tem toda essa coisa do céu? Porque no céu não há agora uma interrupção da presença de Deus, há um ruído entre a presença de Deus. O que faz o céu ser céu não é a rua de ouro. O que faz o céu ser céu não é ter água do rio da vida. O que faz o céu ser céu não é ter comida abundante. O que faz o céu ser céu não é ter o cordeirinho e lá bonitinho. O que faz o céu ser céu é porque lá está a presença de Jesus. Nós estaremos na presença dele eternamente. Isso tem que ser desejado, celebrado, proclamado. Você participa da ceia porque Jesus diz: eu estou presente no sacramento. Você participa da igreja porque ele disse: eu estou presente no meio de vocês. Você participa de um ministério porque ele diz: eu estou presente por meio dos dons.
do meu espírito e você serve. Isso é só um ensaio para você amar e dizer: um dia você vai estar na presença dele para sempre. Não vai ter choro, não vai ter tempestade, não vai ter dor, não vai ter lágrima. O que vai tirar tudo isso? A presença de Jesus. Na presença de Jesus você estará livre de todas as dores. Agora ele dá a oportunidade de você de viver a presença dele aqui. Agora, quanto menos você se envolve com a presença de Deus aqui, menos você se apaixonará pela eternidade. É por isso que você tem que ser muito apaixonado pela presença de Deus. Você tem que ser vibrante com a presença de Deus, porque isso mantém o seu coração no céu. Isso mantém sua mente na eternidade. E eu quero orar com você agora sobre isso. E eu quero orar especialmente por você que tem problemas com a presença de Deus. Porque você acha que a presença de Deus é algo sensorial apenas. É também sensorial. Também sensorial. Mas não apenas. A presença de Deus é uma questão de consciência. A presença de Deus é uma questão de fé. A presença de Deus é uma questão de você simplesmente entender que o que você acredita deve ser a forma como você vive. Você crê que Deus é onipresente? Então Deus está aí. Está ou não está? Está ou não está? Então você precisa crer mais na presença de Deus e agir mais de acordo com a presença de Deus. E eu quero que você feche seus olhos agora. E talvez falar da presença de Deus é algo que traga medo para você. Você tem medo quando fala da presença de Deus. A gente não entende que diferente agora de Uzá e de Davi, agora quando a gente tem um problema, a gente não morre quando vai à presença de Deus. Agora por meio de Jesus a gente morre se a gente não for à presença de Deus. Deus quer tirar de você esse medo, o mesmo medo que Adão sentiu, o mesmo medo que Davi sentiu, pode ser transformado na alegria que Obed-Edom sentiu. E Deus abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. Eu quero orar por você que teve um despertar de consciência agora, de que você precisa amar e desejar mais a presença de Deus e honrar a presença de Deus. Eu quero orar por você que deseja manifestar mais a presença de Deus. A gente virou um tipo de gente tão esquisito. Vou terminar agora. A gente virou um tipo de gente tão esquisito. Falei para isso mesmo. Falei para isso, eu nem vou terminar. Pô, não, vou sim. A gente virou um tipo de gente tão esquisito que quando acontece alguma coisa que deveria ser atribuída à presença de Deus, a gente atribui ao diabo. A gente é meio assim esquisito, porque a gente crê num Deus que tem menos poderes de presença do que o diabo. Então, se a gente sair ali na rua agora e tiver um cara andando em cima do fio ali de alta tensão da eletricidade, a primeira coisa que a gente vai falar é que está repreendido, em nome de Jesus, que o cara é o capeta que está nele. Porque pra gente o capeta consegue andar em cima do fio de alta tensão, mas Deus não consegue. Quando a gente vê um milagre acontecendo em algum lugar, a gente fala, acho que isso é engano, porque capeta também engana. Então a gente está meio assim, disfórico. A gente crê num Deus que faz menos coisas do que o diabo. Como é que pode isso? É porque a gente não está vivendo essa manifestação da presença de Deus. E Deus quer te ajudar nisso. Quero orar com você agora. Se você está sentindo uma dessas três coisas, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Se não é o seu caso, você pode ficar sentado com a sua cabeça abaixada.
Mas se você está vivendo uma dessas 3 coisas pelas quais eu vou orar, só se levante no seu lugar onde você está. Eu quero orar por você agora. Por você agora. E a minha oração não é para que você apenas sinta a presença de Deus. É para que você sinta o amor de Deus. Que você crê que é amado por Deus, mas não consegue viver como alguém que é amado por Deus. Porque eu disse, o padrão, a gente coloca a gente como padrão. A gente não amaria alguém igual a gente. Então você não consegue amar alguém como você acha que Deus também não conseguiria. Exatamente por isso que Ele é Deus. Porque Ele consegue amar a gente como você. E Deus consegue andar com gente como você. E Deus pode andar com gente como você e continuar sendo Deus. Deus pode se relacionar com você e continuar sendo Deus. Porque quando Deus se encontrava com um ladrão, o ladrão, mesmo se estivesse perto de morrer, o ladrão se transformava num santo. Deus entrava na casa de um corrupto, o corrupto virava alguém generoso, agora que estava dando riqueza para os pobres. Quando Deus se encontrava com a prostituta, não era a reputação de Deus que era prejudicada, era agora a prostituta que transformava-se numa missionária. Era a presença de Deus que fazia a diferença. Na hora que Deus chegava perto do endemoniado, não era o endemoniado que ficava, não era Jesus que ficava assustado, era o próprio demônio que ficava com medo. A presença de Jesus está perto de você, porque Ele pode continuar sendo quem Ele é e transformar você em quem Ele deseja que você seja. Em nome do Senhor Jesus, que seu coração se abra agora, que sua mente se abra agora, e que a presença de Deus seja a partir de hoje a sua maior paixão, o seu maior desejo. Que a presença de Deus agora vire quase que uma obsessão para você. Que a presença de Deus não seja apenas temida, mas seja honrada e celebrada. Que a presença de Deus te envolva nas horas difíceis da sua vida. Que a presença de Deus seja para você uma bússola, seja para você um remédio, seja para você um consolo. Que a presença de Deus se manifeste nos seus negócios. Que a presença de Deus oriente seus relacionamentos. Que a presença de Deus molde as suas palavras. Que a presença de Deus instrua as suas decisões. Que a presença de Deus te dê inteligência e sabedoria. Que a presença de Deus transforme você em alguém parecido com Ele. A santa presença de Deus. E que você seja alguém que manifeste a presença de Deus onde você estiver. Que Deus te abençoe. Receba todas essas bênçãos no poder e na autoridade do nome e da palavra do Senhor Jesus.